Precisa de advogado para negociar? Esse é o nosso tema da nossa aula de hoje. Eu sou da GL Viper, sou especialista em ataque às dívidas e aqui nas minhas redes sociais eu trago técnicas e estratégias para você que é assalariado sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Nós vamos falar hoje sobre entrar na justiça. Precisa entrar na justiça? Não precisa entrar na justiça? Precisa de advogado? Não precisa de advogado? E eu imagino que aqui é provável que, nem que seja de curiosidade, talvez vão ter advogados assistindo. E a primeira coisa que eu quero dizer é o que eu não vou falar. De forma alguma é um intuito meu falar mal de algum profissional. Muito pelo contrário. Advogado é a profissão do direito e do advogado é uma profissão admirável e, curiosamente, né, tem uma piada minha que eu falo que eu sou uma advogada que fez contabilidade por acaso. É uma brincadeira porque quando eu vim de uma família muito simples e quando eu fui escolher a minha universidade, era por ordem alfabética, contabilidade e direito. E eu sempre quis fazer direito. Eu me emociono para falar disso, porque eu não tinha como fazer direito naquela época. Eu já precisava botar dinheiro dentro de casa. Com 17 anos, quando eu fui me inscrever para o meu vestibular, eu estava numa dificuldade imensa para conseguir que meu pai pagasse R$80 de cursinho para mim. Eu estudei muito para passar numa universidade federal e eu falei, eu não me sinto capaz de manter uma faculdade de direito, então eu vou fazer contabilidade que os meus irmãos fizeram. E eu fiz contabilidade. Ontem teve um abençoado questionando do meu CRC, eu não atuo como contadora, mas eu sou uma contadora formada e habilitada pelo CRC, mas eu não atuo, eu abri mão do meu CRC desde 2017, se eu não me engano, porque eu nunca atuei como contadora prática. Com 2 anos de faculdade, consegui entrar no banco e lá fiz a minha carreira profissional e depois de sair do banco, vim para minha segunda carreira, que é como consultora financeira, educadora financeira, mas eu sempre falo que a minha maior escola foi ter vivido a dívida e ter vivido 8 anos lá dentro do sistema, conhecendo os bastidores do banco. E eu tô falando isso para dizer para os advogados que talvez me escutem, que nada do que eu vou falar aqui tem o intuito de ofender a profissão. Toda profissão, ela tem... e por que eu falei, né, que eu queria fazer direito e não fiz? Eu sabia todos os custos da universidade de direito, o horário não batia, eu precisava trabalhar, e aí eu falei, não, contabilidade eu consigo um estágio mais rápido. E de fato foi assim que aconteceu. Eu entrei na faculdade e eu já estava trabalhando num estágio de contabilidade, porque realmente tem muita vaga. Acho que diferente do direito, que é um pouco mais difícil. Então, na minha realidade, eu fiz contabilidade, mas eu sempre fui uma entusiasta das legislações, né? E dentro da contabilidade, muita coisa tem base no direito. Então, eu sempre gostei muito. E quando a gente trabalha no banco, a gente tem que estudar a legislação, tá? Então, um bom gerente de banco que faz as provinhas, que passa nas certificações, né? Eu tenho 2 certificações lá, ele tem que estudar a lei, tá? Ele precisa conhecer a legislação. Inclusive, hoje, um gerente de banco comentou numa publicação minha e falou bem assim, por que você não fala daqueles clientes que vão todo dia pedir crédito? Aí quase que eu respondi, mas eu não respondi. Eu falei assim, e você não fez aquele cursinho, não? Que é aquele cursinho que é sua responsabilidade avaliar o crédito responsavelmente? Então, assim, a parada do direito, ela não é própria só de quem é advogado, muito pelo contrário. Assim como existe uma falta de educação financeira, também existe uma falta de educação de leis. Quando diz a respeito do cidadão leigo, tá? O que é o cidadão leigo? Na Igreja Católica lá, o leigo é aquele que só vai na missa, né? Que não tem uma função específica lá de catequista, de tal coisa. Então, o leigo é a pessoa que não tá lá no sacerdócio, por exemplo. O leigo, pra mim, no direito, é aquele que usa o direito no dia a dia. Ele não é um advogado, ele não é um entendedor da justiça. Ele é uma pessoa que utiliza. E o que foi um grande sonho meu? Explicar isso pras pessoas, porque não é tão difícil assim. Então, por exemplo, existem algumas coisas que são escritas de forma difícil. Por exemplo, quando você vai pedir uma negociação, por exemplo, é muito comum que os bancos respondam bem assim. Olha, essa negociação a gente não poderia fazer, mas por mera liberalidade da instituição estamos fazendo. E o que significa mera liberalidade? Ou seja, eu não tenho obrigação de fazer, mas eu estou tomando a liberdade de. Olha que doido. Então, às vezes, são uns termos difíceis, umas palavras difíceis que eu acredito que o cidadão leigo precisava saber dessas coisas. Assim como a lei da fila, que não pode ficar 15 minutos mais na fila, e muitas vezes vocês só ficam sabendo do direito de vocês pelo jornal do meio-dia.
E a ideia aqui é clarear para vocês coisas do dia a dia comum que uma pessoa deveria saber, mas que talvez por falta de iniciativa sua de ir buscar, como você está tendo agora, parabéns por isso, você até aqui não sabia. Então, aos queridos que não são colegas, né, aos queridos advogados, nunca que o meu intuito é meter pau em vocês, tá bom? Só que a gente sabe que existem bons e maus profissionais, então a gente vai precisar falar dos maus, um pouquinho só, mas só para ficar claro para vocês, tá bom? Então vamos lá. Então, se eu não vou falar mal de advogado, o que eu vou dizer para vocês? Eu vou explicar para vocês a hierarquia do sistema financeiro. E o que a gente entende por hierarquia? Então, quando um filho, por exemplo, ele quer alguma coisa, normalmente ele vai para um dos pais. Aí, às vezes, o pai olha e fala assim, ei, vocês têm que falar com sua mãe. Aí vai para a mãe. Se você trabalha numa grande empresa, por exemplo, você não consegue falar com o diretor. Você não consegue, como funcionário lá da chão de fábrica, que a gente fala, que trabalha lá na fábrica, você não consegue ter acesso ao diretor todo dia. Você não tem o WhatsApp dele. Como é que é? Existe uma hierarquia. Você vai falar com o supervisor, que vai falar com o gerente, que vai falar com o diretor, aí que você vai falar com o diretor geral, por exemplo. Então, existe uma hierarquia. E essa mesma hierarquia existe dentro do sistema financeiro. E quando a gente fala do advogado e da justiça, porque o advogado é o profissional habilitado para requerer direitos, né, para resolver conflitos na via judicial e também extrajudicial. O advogado não atua só na via judicial, mas a figura do advogado e de entrar com um processo está muito ligado com a justiça. Então, de novo, eu não estou aqui querendo dar aula de direito para vocês. Eu estou só querendo explicar para vocês como é que as coisas funcionam. Então, como é que é essa grande bagunça quando a gente fala do sistema financeiro, que parece ser uma grande bagunça, mas é mais simples do que vocês imaginam. E a ideia é que hoje vocês entendam como as coisas funcionam. Primeiro, uma instituição financeira. Uma instituição financeira, ela não pode abrir as portas sem a autorização do nosso país. Vou dizer assim, num termo mais simples. E foi estabelecido que o Banco Central do Brasil, junto ali com o Conselho Monetário Nacional, eles autorizam o funcionamento das instituições financeiras. Então, você tem uma hierarquia, de novo, como eu falei, né? Uma sequência de pessoas ali, de regras, de tudo que é estabelecida. Então, para um banco abrir, precisa da autorização do Banco Central. Então, para um banco ser considerado banco, precisa da autorização do Banco Central. Existe uma hierarquia. O Banco Central, ele não só autoriza a abertura. Junto com o Conselho Monetário Nacional, ele e o Conselho Monetário Nacional regulam, ditam as regras, falam como é que vai funcionar as coisas dentro do banco. Só que como os bancos têm as regras e às vezes os bancos não respeitam as regras, o Banco Central é responsável por fiscalizar a atuação dos bancos. Então a gente tem a figura do Banco Central. Só que, além do Banco Central, que vai tratar sobre a regulação do sistema financeiro, a gente tem também vou colocar aqui o Código de Defesa do Consumidor, mas que ele está dentro de um outro código, que doutrina como as relações de consumo devem funcionar. Você já deve ter escutado que quando você contrata um serviço, você tem 7 dias para cancelar aquela compra. Então, por exemplo, é o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor tem 7 dias para desistir de uma compra. Existem as características aí dessa compra, tá? Mas tem lá, ele tem 7 dias para desistir daquele contrato, tá lá no artigo. Então, a gente tem a figura do Código de Defesa do Consumidor. Então, basicamente, quando a gente faz essa seguinte pergunta, preciso de um advogado? Essa não deveria ser a pergunta, porque a resposta vai ser sempre, depende, qual que é o caso? O gerente do banco te bateu? Você vai precisar fazer uma queixa contra ele, isso é crime, é agressão física. Então você percebe que não é tão simples assim, precisa de um advogado ou não. Só que a minha tese aqui, eu vou sustentar de que para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar,
advogado não é a primeira coisa que você faz. E que não é necessário ter um advogado para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Por isso que eu fiz todos esses avisos que dentro do sistema financeiro a gente chama de disclaimer, que são os avisos que a gente faz sobre aquele produto. De novo, ó, isso é uma regra, inclusive. Todo produto tem que ter um disclaimer, um aviso ali para quem vai comprar o investimento, por exemplo. Então, o que eu quero dizer é, por isso que eu falei no começo, que eu respeito a profissão, mas o fato é que na hierarquia do sistema financeiro, a gente tem o banco aqui. Então, a gente tem a figura do banco físico, que vocês conhecem, ou do banco digital, que é online. E dentro do banco, por si só, já existe uma hierarquia. Então, você tem as pessoas que estão atendendo clientes todos os dias. Em cima dessas pessoas existe o serviço de atendimento ao cliente. E o que é o serviço de atendimento ao cliente? O Código de Defesa do Consumidor, lembra que eu citei nosso amigo, o Código de Defesa do Consumidor, obrigou algumas empresas a ter um serviço de atendimento ao cliente, que tem regras específicas. Ter 24 horas o atendimento, gerar protocolo, tem um monte de regrinha aqui. Quando esse sistema, ele por si só não consegue resolver a demanda do cliente, existe uma outra camada dentro do banco ainda, que é chamada ouvidoria, para ouvir o cliente que tem alguma coisa que não está funcionando. Então, só dentro do banco, a gente tem 3 hierarquias. Agência, atendimento ali do 4004, que é diferente do saque, que é diferente da ouvidoria. E eles estão numa escadinha, do jeitinho que eu falei para você. Quem atende o cliente está embaixo, para quem já está fazendo a conta da lógica aí, quem está embaixo é quem tem menos poder de ação. Quem está embaixo é quem tem menos poder de decisão. Ou vocês acham que o poder da coisa ia estar em quem faz atendimento de primeira linha com o cliente? Então, quem está ali na agência, no telefone do 4004, são as pessoas que estão na frente, atendendo o primeiro pedido do cliente. E aí a gente tem dentro do próprio banco 2 hierarquias que são chamados o saque e a ouvidoria. Só que isso nós estamos falando dentro das 4 paredes do banco, então ainda é privado, é o banco prestando um atendimento para você. Só que quando a gente sai do universo banco, em cima dessas 3 que eu acabei de falar, surgem as 2 figuras que eu trouxe para você agora, que é o Banco Central e o Código de Defesa do Consumidor, que tem aqui o PROCON como um órgão que fiscaliza a parada também. E faz a coisa andar. Eu não vou falar juridiquês para vocês, eu vou falar simples. O PROCON, ele também faz uma função de fiscalizar se as empresas estão cumprindo o Código de Defesa do Consumidor. Nem o Banco Central e nem o PROCON, eles têm o poder de enfiar o dedo na relação de vocês. Eles não têm o poder de enfiar o dedo e falar, tá errado, tem que fazer. Eles são fiscalizadores. O que eles podem fazer é punir aquela instituição que está fazendo alguma coisa errada. Eles fiscalizam e dão uma punição. Mas como é que vai ser decidido se existe se existe alguma coisa sendo errada, se eles estão infringindo as regras? Quem é que define? Já dei um sopro para vocês. Para todo ato existe uma regra, existe uma lei, existe alguma coisa que determina essa relação. E qual é o grande problema quando o assunto é negociação de dívida? Como é que funciona essa coisa das regras? Problema de negociação de dívida, o problema de juro caro, é que não existe um parágrafo certinho que diz assim, se o João tá enrolado no cartão de crédito, o juro deve ser tanto e tem que parcelar em tantas vezes. Agora teve uma pequena mudança na lei que eu tive até que rir da história lá, que diz que pode cobrar o dobro, mas eu nem vou entrar nesse pormenor. Mas basicamente, quando a gente fala de negociação de dívida, existem muitas resoluções, existem muitas instruções normativas, existem muitas coisas no Código de Defesa do Consumidor, mas não tem um parágrafo que fala assim, peraí, então, para eu resolver meu problema, é só eu copiar esse texto aqui e colar que vai estar resolvido. Não tem. Então, o que surge nesse buraco que eu falo de ausência de uma coisa específica, direta e reta que resolva?
surgem as particularidades de cada caso. E o que um advogado, ele constrói? Ele constrói uma tese para aquela pessoa, com base na legislação. Então, o advogado, ele trabalha no caso, ele vai ver ali toda a situação da pessoa, e aí ele vai... E isso não tô nem falando de dívida, tô falando da vida. Não, peraí, ó. De acordo com essa lei, isso aqui tá errado. Então, a gente pode pedir para que isso seja resolvido. Só que a grande questão é que, uma vez que existe uma hierarquia do sistema financeiro, ao eu ir direto para a justiça, ou seja, quando eu pego o meu corpinho, vou lá no advogado e entro com um processo direto, eu ignorei uma orientação expressa e clara que existe no Código de Defesa do Consumidor, que diz que compete concorrente facultativamente. O que significa concorrente facultativamente? Que é meio que junto ali aos órgãos de defesa do consumidor, a fase conciliatória da negociação da dívida. Compete aos órgãos de defesa do consumidor a fase conciliatória de negociação de dívida. Então, basicamente, existem muitos processos que são ingressados na justiça que nem são aceitos pelo juiz. Existem muitos processos que são entrados dentro de uma vara, por exemplo. Eu vou entrar lá na 4ª vara, não sei o que lá. O processo lá mesmo volta, porque entrou contra todos os bancos ao mesmo tempo. Aí o processo não se enquadra. Existem processos que chega, aí o juiz olha, não considero isso aqui superendividamento não, essa pessoa não está superendividada. E qual que é o perigo que está por trás disso? Entrar na justiça direto, sem uma avaliação do teu caso como um todo, pode minar com todas as suas chances de resolver o teu problema como um todo. Por quê? Você vai lá, sem fazer um monte de coisa que tem que fazer antes, às vezes, por nem falar pro advogado tudo que tá no meio daquela parada, e aí você perde. Ou o processo fica parado por anos. E eu acredito que tem pessoas aqui que já tá com o processo parado por anos. E, basicamente, a pessoa, ela vai lá no advogado, e o advogado, na maior das boas intenções, o advogado não tem como ensinar para a pessoa o que ele tá fazendo. O advogado não tem como dar aula de direito para essa pessoa. Deixa eu te explicar por que eu tô pedindo isso. Aí, quem sofre nessa parada, eu brinco que é o advogado. Porque fica o cliente no pé do advogado. Mas por que o juiz negou isso? Mas por que tal coisa? Mas por que tal coisa? Porque o que eu entendo e prego isso todos os dias aqui? Que é importante que você entenda o porquê de cada coisa. Por exemplo, quando um aluno meu... Eu achei muito engraçado que um aluno meu falou assim... Daji, mas já tem 30 anos que eu tô pagando esse juro? Mas eu respondi ele na hora. Eu falei pra ele assim, tem 30 anos que você está decidido a ficar de vendas, com olhos fechados, pagando esse juro calado. Agora tem 3 meses que você resolveu enfrentar eles, então esquece os 30 anos. E vamos focar nos 3 meses que você acordou pra vida e parou de ser escravo desse sistema. Porque eu brinco e falo assim, existe um tempo da tua vida que você ignorou todo esse conhecimento, todas essas informações, porque elas sempre estiveram públicas na internet para você achar com o Google. Mas você confiou no gerente, você confiou no banco, você confiou em um monte de gente. E o que eu sustento aqui é que o momento de entender cada coisa que você assinou, entender, vai fazer com que você consiga dar cada passo, dar cada coisa que você vai fazer sabendo o que você está fazendo. Então, se não existe dentro da legislação, dentro da regra, um ABC que diz assim, dívida se resolve assim, e eu tenho uma hierarquia toda aqui para poder usar na fase conciliatória, por que eu vou pular a etapa? Daji, mas eu não tô afim de aprender, eu não tô afim de fazer, eu não dou conta sozinho, eu não vou dar conta sozinho. Aí é o momento que eu chamo a pessoa para a realidade e falo assim, você sabe quanto custa um advogado? Você sabe que, às vezes, você leva para um advogado uma coisa simples e ele vai te cobrar os honorários dele, ele tem que cobrar, ele está certo de cobrar, é o trabalho dele, é como ele põe comida na mesa. E ele vai te cobrar lá um honorário inicial de 2.000 parcelado em 10 vezes de 200. Nada de errado com isso. E aí ele vai protocolar lá um pedido de negociação de dívida, digamos que nem seja na justiça. Uma coisa que você poderia fazer.
E aí a dívida que o banco estava cobrando 100 mil reais, que nem era 100 mil reais, o banco estava cobrando 100 mil de juro sobre juro, negocia por 10 mil, que é o valor justo. A diferença de 100 mil que estavam te cobrando para 10 mil é 90 mil. Os advogados, em geral, e de novo, nada de errado com isso, cobram uma parte desse ganho que você teve de redução de juro. Então, na verdade, você ainda vai pagar 10 a 20% sobre o valor de economia de juro. Uma coisa que você poderia fazer. Então, percebe que eu não estou falando mal deles? Eles estão certos, é o serviço deles. Tem que cobrar. Tá errado não. Quando eu fui consultora financeira, eu lembro que no começo, eu falei assim, eu tenho esse sistema aqui, eu poderia fazer ele. Não, cara, não quero. Eu, da GL, nem cogitei usar esse sistema. Primeiro, eu não sou advogada. Segundo, eu não concordava. Eu falava assim, cara, não faz sentido, eu tô querendo que a pessoa reduza a dívida. Tá, vai ser ótimo que ela vai reduzir, ela vai me dar uma parte dessa redução. Mas eu nunca fiz esse sistema. Nunca fiz. Nunca fiz. Porque eu não concordava. Eu literalmente falo, cara, não quero. Mas a prática de mercado é assim. Então, a mão de obra de um advogado, ela não é barata. E não tem que ser. Cada profissional tem que cobrar o que acha justo e eu não quero entrar nessa ladainha. De quanto cobra e tal. Mas é preciso você saber. E eu sustento isso principalmente por quê? Porque tem coisa que só advogado faz. Mas dentro do universo de resolver a vida financeira, hoje com mais de 5 mil alunos, eu sei que 99% delas não precisa de advogado. E eu não estou falando do que eu acho. Eu tenho muitos alunos. E eu vou dar um exemplo real para vocês. Aconteceu quarta-feira agora. Eu tenho um banco aqui do Brasil cometendo um abuso com um aluno meu. Beleza, a gente parou. Falei, isso aqui é uma situação específica. Eu vou fazer uma tese considerando o teu caso, porque o teu caso está montado. Não tem que levar para ninguém. Eu falei, eu vou escrever aqui um texto para eles. Desse texto aqui, como é uma situação de infração da legislação, ou seja, a legislação fala A, eles estão falando B. Eu vou fazer esse texto aqui, já dizendo para eles que se eles não encerrarem esse ato que não está de acordo com a legislação e eles não repararem os danos, eles já estão abrindo um precedente para uma briga judicial. E essa pessoa está com todas as provas de que ela usou a hierarquia que eu ensinei aqui. Agência, saque, ouvidoria, Bacen e Procon. Ou seja, a pessoa exauriu a via administrativa e tem todas as provas disso. E aí, se ela ingressar com o processo, se for necessário, que eu já conheço, né? Sei que não vai ser. Quando a gente bater a mão na mesa e falar, sei que vocês estão fazendo não tá certo, vocês sabem disso. Tá aqui, resolução tal, artigo tal, decisão tal do STJ, não pode fazer. Vocês estão fazendo? Beleza. Então, se vocês continuarem nessa procedência, a gente vai ter que procurar a justiça. Aí o juiz decide quem tá certo. Mas olha a quantidade de elementos que eu trouxe para vocês de provas que, se for necessário encaixar no 1% que precisa de um advogado, não vai ser para negociar a dívida. Vai ser para parar um abuso que o banco tá fazendo. Ou seja, e nem a pau eu vou pedir pro juiz botar a mão na dívida. Não vou. Fala, juiz, seguinte, o banco tá cometendo esse abuso aqui. Isso aqui tá errado. Isso aqui tá fazendo isso e isso de consequência. E a lei é clara, diz que isso aqui é errado. Aí é uma situação que cabe justiça. Por isso que eu quero abrir preto no branco para vocês. Existe sim 1% de situações que vai para a justiça. E sendo mais transparente ainda com vocês, eu tenho um caso que é bem marcante para mim. Eu tava falando disso ontem, inclusive, né? Teve uma aluna minha que ela tava feliz da vida. Ela tava feliz da vida, tava tudo certo, tava tudo maravilhoso, mas ela já tava numa situação que ela tava tão estressada com o banco que ela falou assim, Dagi, eu quero entrar na justiça sobre esse negócio aqui. E aí ela já entrou sabendo dos riscos. Ela entrou por causa de uma coisa. Ela falou, eu vou entrar por causa dessa uma coisa. Não foi por dívida, não foi por nada. E ela perdeu. Ela perdeu. A gente conversou sobre isso. Eu falei, você sabe que é 50-50, né? 50% de chance de você ganhar, 50% de você perder. Você sabe? Não, Dagi, eu sei. Ela perdeu. O juiz negou. E é a vida.
Então, quando aquela situação, por exemplo, eu lembro que foi muito legal pra mim, legal não foi legal, né? Não foi divertido, mas foi bom pra mim ter esse caso pra poder mostrar por A mais B que o que eu falo é verdade. Porque aquilo ali cabia discussão? Cabia. Mas as provas não estavam muito assim pra dizer assim, pô, contratou mesmo, tá aí a assinatura. Então, tenta resolver amigável. E foi pra justiça e perdeu. Então, e não é uma situação legal. Você ter um processo parado por anos, você perder na justiça. E eu tô aqui, ó, rasgando o verbo pra vocês. Eu poderia só contar dos 99 casos que não precisa entrar na justiça. Tô falando os dois pra vocês. Então eu tenho 99% dos meus casos que não precisa envolver. E tem 1% que precisa. E isso eu tô falando da iniciativa sua. Você ir atrás de um advogado. Nem vou entrar muito na questão da defesa. Porque é literalmente entender que existe uma hierarquia a ser explorada. Só que qual é o problema? São 5.000 resoluções do Banco Central, são cerca de 10.000 instruções normativas, de 10 a 11.000 só no Banco Central, e você tem o Código de Defesa do Consumidor, que é bem extenso. E aí quando você bate o olho naquilo, você fala assim, eu não vou conseguir. Você tá maluco, eu não vou conseguir. E isso é o conhecimento legal da parada. E ainda tem o conhecimento de estratégia. Quem estava no meu Dage Me Ajuda de hoje, que é um programa que eu falo de manhã, eu falei sobre estratégia. Eu falei, o jeito que você vai no banco faz diferença. O que você fala quando você vai no banco e principalmente o que você não fala é importante. E o que eu tenho mostrado e vou mostrar na Semana Mais Dinheiro Zero Dívida para vocês é um caminho onde você é quem vai fazer. Com base em todas as regras que existem no sistema. Só que por serem muitas regras, parece, e de fato parece ser muito mais simples você bater um olho e pegar um advogado e falar, advogado, você fez 5 anos de faculdade, resolve isso aí pra mim. E de verdade, ele sabe muito mais que você mesmo. Só que o que na verdade você precisa saber fazer? Dentro desse universo de resoluções e regras, quais delas eu pesco para resolver a minha situação? Qual delas eu pesco para resolver uma cobrança indevida? Qual delas eu pesco para resolver isso aqui? E para fazer isso aqui que eu acabei de falar, saber qual é a resolução para resolver um problema, você não precisa ter feito uma faculdade de direito. Você não precisa ser um advogado. Você não precisa ser um entendedor das leis. Você só precisa do conhecimento. O conhecimento que, juntado com a ação, gera resultado. Falei hoje pro meu aluno na live, né? Foi um aluno meu que eu atendi hoje. Eu falei assim, não vai me falar lá no banco que esse valor que você está propondo aí é o valor justo. Porque isso não interessa para eles. Eles não entendem isso. Não tem lei que diz assim, o valor justo é esse. Não tem. O que existe é cálculo pericial. Uma coisa, nossa, complexa pra caramba que não precisa para negociar a dívida, porque é uma fase conciliatória, é uma negociação. O valor justo é um valor de ponto de partida para negociação. Tanto que eu nem chamo de valor justo. Eu dou o nome de valor-alvo. Qual é o meu alvo? Qual é o meu objetivo? Não vou usar o termo valor justo, porque valor justo é justo para quem? Justo onde? Tá escrito onde? Não tem onde tá escrito. E onde tem, gera dualidade, se for cartão é uma coisa, se for veículo é outra, se for crédito pessoal é outro, se for consignado é outro, vira papo de doido. Fala, não, cara, calma, a gente só tá negociando, a gente quer negociar. Eu quero reduzir um juro de 1,60 para 1,40. Eu não preciso de lei para isso. É negociação, é técnica, é estratégia. E a grande questão é literalmente que, a partir de agora, o que eu tô mostrando para você? Eu costumo dizer que além do horizonte existe um lugar. Eu tô mostrando um outro lugar para você. É provável que todas as vezes que vocês viveram um problema, talvez teve uma época que aconteceu no Brasil isso. Tudo é entrar com processo. Eu tô vivendo uma situação na minha vida agora, na verdade, duas situações. Uma cobrança indevida de uma conta de telefone e eu vou dizer, uma irrazoabilidade por parte de uma pessoa jurídica. E as duas situações, é óbvio que eu poderia contratar um advogado para resolver.
Da TIM, por exemplo, eu ia ganhar 3.000 se eu processasse eles, porque é cobrança indevida, é causa ganha. Cara, eu não quero, eu só mandei um e-mail pra eles. Eu sei como resolver essa parada, eu não quero ficar ganhando dinheiro em cima da TIM. Não quero, e outra, demora. Ah, não, tô fora. Não quero, e isso também eu acho que é até desonesto. Se eles erraram, deixa eu dar oportunidade pra eles resolverem. E com a pessoa jurídica, por exemplo, eu falei, ó, isso aí é irrazoável. É irrazoável você cobrar o mesmo valor, que é muito caro, de uma coisa pequenininha, que é irrazoável. É um princípio da razoabilidade jurídica. Eu falei, não, tá errado. Eu não preciso contratar um resultado de um advogado para resolver. A primeira coisa que eu vou fazer é exaurir a hierarquia. Qual que é a hierarquia para resolver um problema, por exemplo, desse nível que eu tô resolvendo? Cara, existe a hierarquia. Tem aqui o PROCON, tem aqui esse respaldo jurídico, faz um texto, vamos tentar resolver. Amigável. Aí, se depois da amigável, que você tem que juntar todas as provas que você tentou negociar amigavelmente, tiver que ir pra uma briga judicial, vai. E o que você mais vê é situações igual essa que eu passei com a TIM, a galera entrando com processo. Eu vou processar. Pra vocês terem uma ideia, minha conta é R$150, eu acho 140, veio 350. É uma cobrança indevida, foi um erro da funcionária. Bobear até ia demitir a menina, né, porque ela errou. Falei, não, gente, ó, a menina errou, ela lançou débito ao invés de crédito, tá errado, né? Eu falei, pô, são duas situações que o conhecimento que eu obtive até aqui me ajudou a resolver. Não é raro que os meus alunos falam, Dagi, isso que eu aprendi não é só pra dívida, não, serve pra tudo. Porque você começa a entender, pera, o que é o certo? Tá, o que é o certo? O certo é isso aqui. Então eu vou fazer o certo. Então, ó, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso numa ordem. Só que, aonde eu vejo que as pessoas erram muito quando o assunto é preciso de um advogado? Impulsividade. Não se informa, não pesquisa. E desculpa a ser tão direta assim, tem preguiça. Às vezes tem preguiça. E se não é preguiça, tem baixa estima. Ah, eu não vou conseguir. É possível proteger o salário. Com base em quê? Resolução 5.058 do Banco Central... Tá lá, tá no Google. Resolução 4.790 do Banco Central e tema 1085 do STJ. Tá no Google. Não inventei da minha cabeça. E vou além. Lei do servidor público, que é a lei, eu sempre erro o número dessa lei. Me ajudem aí, concurseiros. É 8466? Qual que é a lei do servidor público? 8.466, é isso? Eu já estudei para concurso alguma vez na minha vida quando eu tinha 17 anos. Aí depois abandonei, descobri que eu queria trabalhar no banco mesmo. Mas é a lei 8.000 alguma coisa, que é a lei do servidor. E também na lei trabalhista, que é a CLT. Então eu, da GL, eu nunca posso obrigar os meus funcionários a abrir uma conta corrente no Itaú, por exemplo. Eu não posso obrigar. Isso seria abusivo da minha parte, eu estaria cometendo um problema trabalhista. E se isso causasse um problema na vida deles, eles poderiam me processar. Então, eu jamais posso obrigar o meu funcionário a abrir uma conta corrente no Itaú. Mas eu posso, como CNPJ, de acordo com a resolução 5.058 do Banco Central, abrir uma conta salário. Só que por vocês não saberem de nada disso, vocês entram na prefeitura aqui de Cuiabá ou no governo do estado de Mato Grosso e vocês verem lá, a prefeitura só paga no Banco do Brasil, o governo só paga no Banco do Brasil. Sim, porque o governo, a prefeitura, o exército, a aeronáutica, o Tribunal de Justiça, o Ministério do Trabalho, o TRT, a Coca-Cola, essas empresas tudo respeita a lei. O que a lei diz? Que o funcionário tem que receber a remuneração e que ele pode ter uma conta de salário. Pela resolução 5.058 do Banco Central, o Banco Central resolveu esse problema que era o conchavo das empresas e dos órgãos públicos com o banco. Resolveu, acabou a palhaçada, conta salário, que o funcionário abre, não tem taxa nenhuma e ele pode transferir o salário dele para onde ele quiser. Isso é de domínio público. E isso existe desde 2006, meu povo. Desde 2006. Eu tô falando de muitos bons anos aí, quase 20 anos. De uma resolução que já existe. Resolução 4.790, ela é de 2020, mas ela já existia antes, só era outro número, 3.000 e alguma coisa. Aí virou a 4.790. É assegurado ao titular o direito de cancelar os débitos automáticos em conta. As autorizações de débito dada em conta, tá lá. E aí, todas essas coisas, existem uma sequência de atos. E a metodologia que eu ensino, ela não é um bicho de 7 cabeças. Ela contém 3 atos, que eu chamo de etapas.
clareza da sua situação. Desculpa aí, advogados, mas eu não acho que vocês fazem consultoria financeira com as pessoas. Vocês nem teriam tempo, eu acho, para você sentar 5, 6 horas e arrumar a vida financeira da pessoa. Trabalhar os comportamentos e habilidades que ela não tem para conseguir organizar a vida financeira. Esse trabalho é seu aqui, ó, você pessoa, não é do advogado. O advogado não tem a obrigação de organizar a tua vida financeira, de colocar os números no papel. O advogado vai cuidar de entrar com o processo. Seja uma extrajudicial ou um judicial, ele vai cuidar de resolver o problema. E é nesse cuidar de resolver o problema que tem muita gente que entrou na justiça e não tem salário protegido. Porque o que está sendo discutido? O juro abusivo. Ao invés de garantir um direito básico que todo mundo tem, independente de ter dívida, todo mundo tem o direito de receber o teu salário de forma segura. E quando você vai entendendo clareza, preparação e negociação dentro da minha metodologia, a minha metodologia não é um milagre, ela é uma cadência de passos que é feita, que eu fiz muitas vezes dentro de consulta, de consultoria, e depois eu transformei numa metodologia, porque eu entendi que era um jeito mais rápido, mais fácil, e eu entendi que as pessoas tinham que fazer. Vocês acham que se eu mandar um e-mail para os meus alunos agora e falar bem assim, quem quer que eu faço o trabalho para vocês? Meus alunos contratariam. Mesmo que eu cobrasse 50 mil reais. Eu falasse assim, ó, eu cobro 50 mil reais para resolver sua vida financeira para você. Você não vai precisar fazer nada. Eu tenho certeza que pelo menos um assinava um contrato. Ainda fazia um financiamento em 360 vezes comigo. Por quê? Porque é muito mais gostoso alguém resolver a nossa vida pra gente. Pergunta se eu ofereço isso. Quem me pergunta hoje se eu faço consultoria? Falo só para os meus alunos. Só porque os meus alunos sabem os direitos deles, eles começam a entender, ó, o meu direito aí na agência é esse. Quando o gerente na agência me fala não, eu tenho que pedir para ele chamar outras 2 pessoas, que são os responsáveis legais pela agência. Ele sabe que ele tem que anotar a hora que ele entra, que ele tem que anotar o nome com quem que ele falou, que ele tem que pegar documento do que aconteceu lá. Ele vai aprendendo os direitos dele. Aí fica muito mais fácil fazer um atendimento. Esses dias eu fui fazer uma verificação com um aluno, eu falei assim, caraca, que organização, hein? Fica até gostoso trabalhar assim, porque olha aqui, tudo organizado, tudo em ordem, tudo feito. Então é uma sequência de passos que você mesmo pode fazer. Então eu não tô aqui para meter pau no advogado e falar que advogado só quer ganhar dinheiro em cima de endividado. Não. A minha parada é educação. Vou repetir, ó, educadora financeira. A galera fala assim, eu sei, você vai fazer uma semana gratuita para você vender curso. Falei assim, mas são uns burros mesmo, né? A pessoa, desculpa, tá? A pessoa que me critica falando que eu vou vender o curso, eu falo assim, na boa, você é desprovido de inteligência. Porque é óbvio que uma pessoa que queira comprar alguma coisa de mim, empacotada, um serviço, eu vou vender. Por que não? Porque o que eu vendo? Vocês acham que eu vendo informação? Informação tem no Google. O meu canal do YouTube, ele tem absolutamente tudo que eu falo aqui de regra do sistema financeiro. Não tem nada. Hoje mesmo eu falei aqui o número das principais resoluções, falei da lei do superendividamento. Informação tem na internet. O que eu vendo para as pessoas? Eu vendo tempo. Eu vendo conhecimento e tempo. Eu não vendo curso. Curso qualquer um pode fazer. Só sentar aqui na frente da câmera e falar. Não, eu vendo conhecimento e tempo. Para a pessoa aplicar as coisas na ordem, não precisar procurar 3 mil vídeos no YouTube, não precisar procurar 3 mil posts no Instagram, não precisar entrar no site do Banco Central e intuir qual é a resolução que ele vai pegar ali para resolver, qual é o decreto que obriga o saque a atender. Porque são muitas mesmo, nem que se eu ficasse 12 horas direto eu ia conseguir falar, para isso usar essa resolução, para isso usar essa resolução. Você não precisa decorar nada disso. É uma sequência de passos, porque ela é clareza, preparação, negociação. Clareza é clareza da sua situação. O que está acontecendo? Aí é uma parte mais de levantar alguns números, de entender quanto que você ganha, o que é o seu mínimo de existência ali, como é que está o teu registrato. Quando você se inscreve na semana, eu peço para você olhar o registrato. Montou clareza? Vamos para preparo. Para o teu caso, cadê os documentos? Qual é a regra que a gente vai usar? Vamos usar superendividamento, sim ou não? Preparo. Para depois negociação.
Negociação feita através das vias administrativas. Então, se alguém me pergunta assim, Dagi, você... Não... Cara, eu tô o tempo inteiro falando como é que é feito. Só que quando você decidir fazer essa parada, é literalmente, então eu vou por ordem, fazer uma coisa, fazer outra. Tudo que eu ensino tá de graça na internet. O grande problema é, você vai decupar os milhares de vídeos que tem, meu e de outras pessoas, então para quem fala assim, está falando que é de graça, mas depois vai vender alguma coisa. Fica tranquila, eu vou mesmo. E você vai comprar se você quiser. Porque eu não vendo resolução do Banco Central. Eu vendo tempo, ajuda, acompanhamento. Eu vendo um passo a passo ordenado. E eu entrego ele na mão de você e falo assim, tá aqui, a ordem é essa. Quer ajuda para executar? Vem para cá. Tem uma galera aqui que tá fazendo. Um ajuda o outro. Quando você cair, vai ter alguém para levantar. A gente vai estar aqui, minha equipe, eu e a minha equipe. Então, assim, é para literalmente vocês entenderem que existe a possibilidade de você não fazer nada. Existe a possibilidade de você fazer sozinho. Tá tudo em domínio público na internet. Todas as informações hoje estão na internet. Ou existe a opção de você pagar alguém. O que eu sustentei hoje aqui para vocês? Que eu acredito que você não precisa pagar uma comissão em cima de redução de dívida e um honorário de 10 mil reais para resolver o teu problema financeiro. Principalmente porque quando você olha o endividamento no Brasil, boa parte dele é resolvido sem a necessidade de um processo judicial. É resolvido com as regras que já existem, técnica de negociar para conseguir parcelar com o banco. Porque a própria lei do superendividamento, que eu falo dela com frequência aqui, não precisa entrar na justiça para fazer uma coisa que já está escrito lá. Que tá lá bonitinho, ó. Se o banco emprestou mais dinheiro do que uma pessoa podia pagar, ele está assumindo a responsabilidade de ter que repactuar. Só que isso não é tão simples assim. Na prática, exigem ciclos de negociação. Pode ser que na primeira eles não aceitem. Pode ser que na segunda eles não aceitem, eles só aceitem na terceira. Normalmente, nosso terceiro pedido já é um pedido mais faca na caveira, já é um pedido mais ou vai ou racha. Então, quando você se vê diante dessa decisão, é literalmente dizer, precisa de advogado? Eu tenho mais de 6 mil alunos. Não precisou de advogado. Tem um caso aqui, um caso ali, um caso ali, que aí precisa de a intervenção de um profissional. Mas é a exceção da exceção da exceção. Até dei 2 exemplos aqui para você. E a grande questão é que quando o assunto é problema financeiro, e isso precisa ficar claro para vocês, a gente tem muitas coisas envolvidas. Nós temos o comportamento errado, que é você, toda vez que faltou dinheiro, você foi atrás de mais dinheiro, você parcelou fatura, você fez um monte de coisa errada. Aí é parte comportamental. Depois a gente tem a parte da ignorância. E não adianta botar panos quentes, não. É ignorância mesmo, é falta de conhecimento mesmo. Você fez sem saber que estava errando. Você leu o contrato sem assinar. Ou vai dizer que você leu linha por linha de cada contrato que você já fez até hoje de dívida, de cartão, de conta. Então a gente tem uma ignorância de conhecimento, uma ausência de conhecimento. Tem. Aí a gente tem essas duas coisas juntas e a gente tem um sistema, que é o sistema financeiro, que é todo desenhado para, em cima da sua falta de comportamento adequado, mais da sua falta de conhecimento, te empurrar produto ruim. Então, quando junta essas coisas, essas 3 coisas juntas, para resolver problema financeiro, não adianta eu pegar um advogado e botar em cima desse bolo. Eu preciso, junto com você, mudar seu comportamento, junto com você, pegar essa falta de conhecimento e colocar conhecimento, e você com conhecimento dizer para esse sistema, ó, parou. Eu não sou mais um na fila do pão. Gente, olha, tudo que eu ensino aqui é para que o meu aluno não seja tratado como mais um. Para que a pessoa bata o olho assim e fale assim, cara, essa pessoa conhece aqui do que ela tá falando. Isso aqui vai virar um problema, acho melhor eu resolver. Deixa eu parar aqui e prestar atenção no que essa pessoa tá falando. É para colocar o meu aluno, eu falo, não é nem em posição de igualdade. É um pouquinho... E como é que a gente faz isso? Colocar as pessoas em posição de igualdade? Com conhecimento. Não tem. Não tem. Meu juro já é baixo? Por exemplo, experimenta fazer isso. Experimenta. Você chegar para um gerente e ele falar assim, seu juro já é baixo. Aí você vai olhar para ele e vai falar assim, deixa eu ver se eu entendi. Você tá dizendo que meu juro é baixo, mas você sabe que dia que eu contratei esse empréstimo para você dizer que o juro é baixo? Porque o que considera um juro alto ou baixo é a série temporal do Banco Central. Você não viu nem a data que eu fiz o meu empréstimo, como é que você sabe que ele tá com juro baixo? Você vai desconcertar o gerente.
Ah, não, mas é que pelo mercado... Uai, mas então que base que você tá usando? Você tá usando o juro de mercado ou você tá usando as séries temporais? Porque normalmente o gerente fala que seu juro já é baixo, você vira as costas e vai embora. E você pode falar isso pro gerente, ele vai desconversar e não vai dar em nada essa conversa. Porque o gerente não tem o poder de ir lá e diminuir o seu juro numa conversa. O buraco é um pouco mais embaixo. Lembra das hierarquias? Tem aqui embaixo, ó, agência, saque, ouvidoria, Bacen e Procon. Aí a gente vai poder, com os nossos aliados, eu chamo o Bacen e Procon de aliado, com nossos aliados olhando, aí a gente vai poder considerar se o juro é baixo ou não. Até hoje eu não vi nenhuma resposta oficial de banco escrita que juro já é baixo. Ah, não tem o que fazer porque seu juro já é baixo. Isso é texto pronto para o cliente ir embora. Porque quando você faz as coisas com base no que já existe de regra e usando as hierarquias do sistema financeiro, você ganha tempo, literalmente falando. E um ponto importante aqui é que se vocês saírem dessa aula e falar, já sei, eu vou mandar um e-mail ali pro Bacen e vou mandar um e-mail pro Procon para eles resolverem minha situação. Não vai resolver, tá? Por quê? O Bacen e o Procon, eu expliquei lá no começo, não mete o dedo no teu problema. Eles estão só olhando. Eles estão só olhando. Um bom exemplo disso é briga de criança. Você tá no parquinho, você tem duas mães, né? As duas mães estão lá com as crianças. Aí as crianças começam, é meu, é meu. As mães que normalmente estão lá, elas não vão lá botar a mão de cara. Elas vão olhar. Não, eles vão se entender. Não, eles vão se entender. Agora, se um coleguinha meter a porrada no outro, provavelmente uma mãe vai intervir e vai tirar o filho. Porque, pô, senão vai os dois ficar se batendo ali, se mordendo, né? Então, eu tô falando essa situação porque o Banco Central e o Procon, eles não vão botar a mão para resolver. O Banco Central e o Procon não resolvem nada. Eles são agentes fiscalizadores. Então, na hora que vai fazer qualquer pedido, esse pedido tem que ser bem embasado. Por isso que na semana Mais Dinheiro Zero Dívida, eu vou mostrar para vocês como é que são embasados esses pedidos. Eu tô falando para você da importância de tirar o registrato. O registrato é uma das primeiras coisas que eu peço para você quando você se inscreve para a semana, porque o registrato, ele tem um valor legal. O registrato é um raio-x, é um exame de sangue da tua vida financeira. Ele mostra nu e cru, de forma que o banco tem acesso e você tem acesso, ou seja, vocês dois têm esse documento, qual é a sua situação naquele momento financeira. Que você não está devendo só para ele, que você não tem como aceitar aquela negociação que divide em 48 vezes de 3 mil e pouco a sua dívida, porque você tem outras pessoas para pagar. Não é só para eles que você deve. Então, tudo que eu falo aqui, eu procuro dizer para vocês, olha de onde eu tirei isso. Então, quando eu digo que é possível negociar todas as dívidas fatiando de uma forma que você possa pagar, o embasamento disso está na própria legislação. Eu não tirei do meu umbigo, do meu subaco essa informação, né? Eu tirei do código, tá lá, tá escrito lá. A pessoa não tem que negociar só com o banco, ela tem que negociar com todos. E ao negociar com todos, ela tem que conseguir negociar e conseguir pagar as contas. Eu sei que talvez esse conhecimento que eu tô trazendo para vocês, ele seja um pouco complexo. Eu confesso para vocês que essa é uma aula bem difícil para mim, para eu fazer, porque eu sei que tem muito termo técnico, que tem termo que talvez vocês não vão entender, o que é Bacen, o que é Procon, e hoje eu não tive o objetivo de ficar esmiuçando para vocês. O Bacen é uma instituição, Na semana Mais Dinheiro Zero Dívida, eu falo de forma mais começo, meio e fim, como eu falei, ó, aqui entra o aliado Bacen. Por isso que lá eu vou mostrar o caminho para vocês numa ordem. Hoje eu queria trazer uma coisa só para vocês. Responder, precisa de advogado ou não precisa de advogado? A resposta é depende, como eu falei, é você que vai fazer essa decisão. Existem bons profissionais, mas eu vou ser, assim, direta e reta, existem maus profissionais também, como toda profissão. Na minha profissão, por exemplo, de educadora financeira, existem maus profissionais também. Tanto que uma das coisas que eu falo tanto para as pessoas é que logo que eu faço a semana, eu faço essa semana gratuita. Eu já falo, gente, pelo amor de Deus, a semana é gratuita do dia 22 até o dia 28. Depois o que acontecer depois, eu vou cobrar alguma coisa, tá bom? Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, é tudo de graça, mas você quer vir mais pertinho de mim? Quer ter resultado mais rápido? Quer ter acompanhamento? Aí eu vou cobrar, tá bom? Eu já aviso antes, pra galera não ficar falando
falando que a gente enrola, que a gente mente. Eu não minto nada pra ninguém. A semana vai começar e vai terminar e vai ser de graça. Eu não vou pedir o teu cartão do dia 28, do dia 22 até o dia 28. E eu já aviso por quê. Isso já é uma forma de treinar as pessoas, para elas não ficarem procurando uma mágica, um milagre para resolver a vida. Mas eu vou mostrar o caminho e vou entregar um mapa para você na tua mão, um material para você, ó, tá aqui, a ordem é essa, tá aqui. Só que fazer sozinho demora mais, é tão simples quanto isso. E por que eu sou tão rasgadona assim e eu falo? Porque eu descobri que verdade vende. Eu descobri que a verdade é o melhor método de vendas que existe. Falar a verdade para as pessoas. Então, por exemplo, quando uma pessoa entra no meu curso, eu falo assim, ó, eu não prometo resultado, mas eu garanto o resultado. Desde que você faça a sua parte. Tá no contrato. Lê o contrato. Esse vai ser a primeira vez que você vai comprar alguma coisa na tua vida e que antes de você fazer qualquer coisa, você vai ler o contrato. Eu faço assim com os meus alunos. Tá lá. Garantia do método. Tá lá. A aula do primeira coisa que o aluno faz no curso é ler o contrato. Porque eu falo pra ele, você até aqui comprou tudo errado na tua vida. Mas agora, dentro do meu curso, eu não vou te prometer resultado da minha boca, não. Tá aí no contrato. Se tu fizer a tua parte, eu garanto o resultado. Até te pago a mais se você não tiver resultado. Porque o que garante uma relação entre duas partes é um contrato. Literalmente falando. E você assinou um monte de contrato com o banco que antes de você procurar um advogado, você vai ter que entender. Cadê esses contratos? Tanto que um advogado, para ele poder pensar em fazer alguma coisa, ele vai precisar de contrato. Então, existe a possibilidade de procurar um advogado? É claro que existe. Existe, tem um monte por aí. A questão é, hoje você está na circunstância de que você está disposto a literalmente parar tudo e ao invés de você, que tem aí 2 braços na mão, uma inteligência, senão você não estava aqui me assistindo, aprender a fazer? E aprender a fazer em 60 dias? E você fala, caraca, não preciso pagar comissão para ninguém. Não preciso pagar parte, porque eu não ganho parte das negociações dos meus alunos. Não ganho, não quero ganhar e não pretendo ganhar. Não tem nenhum plano para isso, porque não precisa, foi eles que fizeram. Eu criei o método e eu recebo pelo método. Tá aí. Não precisa me pagar nada pelo juro que você reduziu, não. E de verdade, hoje essa é uma live que... Essa é a frase que eu quero deixar aqui para vocês. Falar a verdade ainda pode até ter saído de moda, mas é assim que as coisas funcionam. Quando o assunto é finanças, é isso aí. Você pode entrar na justiça direto? Pode. Mas até aqui, não saber ler um contrato te atrapalhou. Então, talvez o seu dia do chega tenha que vir carregado de uma decisão de cansei de ser enganado. Cansei de ser feito de besta e me permitir ser enganado. Porque todas as coisas que aconteceram com você até aqui, de certa forma, você permitiu. Você permitiu que acontecesse dessa forma. Então, o que eu quero dizer para vocês, deixar como uma atividade prática para vocês. Peguem uma folha de papel, e eu sei que vai parecer meio bobo isso, né? E desenha 3 portinhas assim, ó. 3 portinhas. Você tem 3 caminhos. Não fazer nada. Essa aqui ser mais um conteúdo que você viu na internet. Que você vê um monte de coisa. Eu sei que você vê receita, que você vê jornal, que você vê dica de organização e vê dica de finanças também. Então, você pode ser mais um conteúdo que você vai colocar na sua caixinha de coisas que você viu na internet e não colocou em prática. A segunda coisa que você pode fazer é, começa a fazer sozinho. De verdade, faz sozinho. Tá tudo no Google. Vai lá no site do Banco Central, normas, tá lá, tem todas as instruções normativas, todas as circulares, todas as resoluções do Bacen. Depois você entra no Google e vai lá e coloca Código de Defesa do Consumidor, Lei de Superendividamento. Você pode fazer sozinho. Quanto tempo vai levar? Não sei. De verdade, aí é cada um. Tem gente que é super agilizada e consegue juntar ali tudo e fazer. E o terceiro melhor caminho que eu te dou, que é a terceira portinha é, cara, eu preciso encontrar alguém que entenda disso. Pode ser um advogado. Precisa ser um advogado? Não. Participa da Semana Mais Dinheiro Zero Dívida. Passa, vê, aprende. Lá é de graça mesmo. Não tô de conversinha, não. Assiste o evento do começo ao fim. Você vai com certeza lá olhar, colocar em prática. Tem material para colocar, porque a gente tem que levantar a documentação dessa dívida, tem que ir atrás. E aí, você com essas 3 portinhas na mão, você vai saber que problema financeiro, você só tem esses 3 caminhos. Não fazer nada, talvez era o que você estava fazendo até aqui.
Porque até quando você não tá fazendo nada, você tá fazendo alguma coisa. Porque quando você não tá fazendo nada, você tá aceitando o que eles ofertam pra você e o que eles dizem pra você. Que não tem como negociar, que seu juros é baixo, que consignado não tem o que fazer, que consignado não diminui e que nananã. Vai fazer sozinho, começa a pesquisar aí, tem um monte de informação na internet. Ou, terceiro, escolher alguém pra ouvir. E eu vou além. Quando você for escolher alguém pra ouvir, primeiro você começa igualzinho aqui, ó. Ouvindo a informação de graça, ouvindo o que tem gratuitamente. Por isso eu faço a semana. E quando você for escolher alguém para te ajudar, trate de ler o contrato. Trate de saber o que você está contratando. Então, não existem garantias que na justiça vai dar tudo certo. Se algum advogado dizer para você assim, isso é processo ganho, já abre o olho. Advogado nenhum tem como dizer que um processo é ganho. Ele pode dizer que as últimas decisões com relação a esse tema foram positivas para o consumidor. Mas ele não pode dizer que é processo ganho. Porque processo é uma coisa que vai ser julgado. E cada processo é um processo. É claro que existem o que já foi julgado, que a gente tem as jurisprudências, como cada juiz age de acordo com situações específicas. Isso tudo existe. Mas não tem uma garantia. Não tem, eu sempre brinco. Garantia, a única garantia que você tem é que se sua vida continuar do jeito que tá, acho que ela não tá boa. Daqui pra frente, você vai explorar caminhos e possibilidades. Dentro do que eu desenvolvi, do que eu tenho de resultado com os meus alunos, não foi com processo na justiça. E eu termino aqui fazendo um adendo. Eu falo sempre para as pessoas que dar o calote, parar de pagar, é errado. Por quê? Porque você assinou um contrato dizendo, eu me comprometo a pagar. Aí você para de pagar e senta na cadeirinha do devedor e fica esperando o banco. Legalmente isso está errado. Ah, não, mas banco não processa. Mas banco isso. Como eu falei, o que eu vejo na prática é que banco processa sim. Cooperativa principalmente. Cred e Cob da vida. Seja Uni, Si, não importa o nome, todos os COB, né, de cooperativa, executa rápido, inclusive, e executa valor pequeno. Essas eu posso falar com propriedade que eu já vi muitas. Bancão grande, antigamente era só 200 mil, hoje você já vê ação de 30, porque o banco não tem nada a perder. Você disse que ia pagar. E se você for executado, aí não tem boca. Aí você precisa pagar um advogado. E ele tem que cobrar bem caro mesmo. Porque defender um devedor que sumiu no mundo e não tentou negociar sua dívida é difícil para um caramba. Qual é a justificativa para esse devedor não ter prova de tentar negociar? Qual é a justificativa para esse devedor não ter ido pelo menos uma vez a cada 10 dias escrever uma proposta? Qual é o motivo para esse devedor, enquanto está me devendo, continuar usando cartão de crédito? Se eu fosse advogada, eu não faria um embargo de execução por menos de 10 mil reais. Porque é difícil fazer. E um embargo de execução, que é defender um devedor que que foi executado, é caro. É caro. Por quê? Esse devedor, ele deixou a coisa chegar num ponto, às vezes 4, 5 meses, que fica difícil defender ele. E aí você depende do juiz aceitar, aí você depende de conseguir fazer os cálculos periciais que precisam ser feitos para ver que aquele juiz... Enfim, um problemão. Aí eu olho assim e falo... Pra que a pessoa vai se colocar nesse problemão aí? Vai ficar esperando uma negociação se ela pode no dia 0, antes mesmo de atrasar, fazer uma proposta. Ou se ela já está atrasada há muito tempo, ela falar assim, gente, tô atrasada há um tempão aí. Ó, aconteceu isso, mas eu quero pagar. Minha proposta é tanto de tanto. Então, quando eu trago esse conhecimento para você, é para você entender. A vida é sua. E quem vai tomar essa decisão é você. O meu papel aqui nessa internet é mostrar para as pessoas o que eu gostaria de saber quando eu trabalhava lá no banco, era funcionária, atendia as pessoas e me caí na mesma cilada que eu colocava as pessoas. Hoje, uma pessoa comentou no meu vídeo bem assim, passou 8 anos ferrando as pessoas. E eu queria dizer para essa pessoa querida que é verdade. Eu passei 8 anos tentando fazer o melhor que eu podia sentada naquela cadeira como gerente. Mas com certeza não foi uma, não foi 2 e não foi 3 que eu tive que oferecer para as pessoas a mesma coisa que me ferrou. Eu costumo chamar isso de eu tinha que enfiar nas pessoas a faca que tanto tinha me machucado.
E foi isso que me causou uma depressão profunda. Cortar carne não me fez ter depressão. Eu nem achava que estava errado eu comer mal. Eu nem achava que estava errado eu esperar chegar em casa para comer e chegar morrendo de fome porque eu não tinha dinheiro para o lanche. Eu não achava isso errado. O que realmente me adoeceu foi quando eu entendi que eu trabalhava com algo que eu tinha que fazer o mal para as pessoas que tanto estavam me fazendo mal. Foi isso que me adoeceu. Então, para essa pessoa que falou isso, que eu passei 8 anos ferrando as pessoas, eu tenho que dizer para ela que é verdade. Mas do dia que eu saí de lá, e eu demorei para sair, diferente do que eu prego aqui, eu tive que pagar todos os juros, eu tinha medo de ser demitida, e eu dependia do meu trabalho para pagar essa dívida. E quando eu saí pela porta da frente, com todas as minhas dívidas quitadas, pedindo demissão, e desde lá, não tem um dia da minha vida que eu não tô aqui dizendo que quem tem que resolver essa parada é você. Que quem tem que resolver esse problema é você. Eu, com 23 anos, era nova demais. Eu não entendia que aquela bagunça toda era um misto de escolhas erradas, falta de conhecimento, que mesmo trabalhando lá dentro do banco eu não via esse outro lado. É claro que eu não conhecia o lado do consumidor, eu conhecia o lado do banco. Eu conhecia o não dá para negociar. Eu conhecia os bancos só negociam quem está em atraso, e quem fica em atraso e é funcionário vai ser demitido, por justa causa ainda. Então, quando você... Justa causa não, mas eu pensava sim que era ser demitido por justa causa, porque no contrato dizia que a gente não podia ter o nome sujo. Eu pensava, vou ser demitida. E eu não tinha todas as informações que hoje eu tenho. E quando eu saí de lá, desde então, vocês fuçam a minha vida aí que vocês vão achar que desde 2017 eu tô aí, levando na cabeça de quem critica, mas muito mais ajudando milhares de pessoas a enfrentar isso também. E o que eu acredito, e é o que eu vim sustentar aqui, é que essa parada é com você. Que soltar isso aí no colo de alguém e falar resolve pra mim, entra aí na justiça com o processo, não vai resolver o teu problema. Pode até ter algum fruto lá na via judicial, resolver uma coisa ou outra, mas a falta de desenvolver teu comportamento que te trouxe até aqui e a falta de conhecimento que te fez entrar nessas furadas, ele não tem como te dar. Isso é responsabilidade tua aí atrás. Peço desculpas pra vocês que eu me emocionei, porque, de fato, tá aí uma coisinha que dói. Quando alguém fala assim, você ficou lá ferrando as pessoas. É verdade mesmo. Não posso nem dizer pra você que é mentira. E é por isso que todo dia eu tô aqui, dedico meu tempo, dedico a minha energia, faço evento, aguento essas paladas desse povo que mete o pau na gente. Por quê? É por você que tá aqui. É por você que eu sei que cansou de tudo isso. Que quer desenvolver os comportamentos necessários, que quer aprender o que tem que ser aprendido para saber negociar de igual para igual e que quer enfrentar esse sistema sem fazer nada errado, sem dar calote, sem deixar de pagar, sem bater, sem passar por cima de ninguém e ainda ficar com o teu nome limpo para poder financiar uma casa, para poder financiar um carro. Porque se eu quisesse ser muito mais agressiva na live de hoje, eu falava sobre a parte obscura de entrar no processo. Que quando você entra com o processo, fica bem mais difícil lá na frente ter crédito. E a galerinha que diz que isso é mentira, é porque nunca trabalhou no banco. É porque não conhece uma mesa de crédito. É porque não sabe quais são as pesquisas que são feitas na hora de fazer o financiamento de uma casa e o financiamento de um carro. Mas, como eu falei, isso não está em lei nenhuma, né? Na verdade, é até, vamos pensar assim, proibido ter essa discriminação. Mas na vida como ela é mesmo, se você entrar numa revisional de carro, entrar com uma revisional de juros, tua vida de crédito fica um pouco mais difícil depois. Teu score fica lindo, teu nome fica limpo, tá tudo certo, mas quando você vai lá para a hora da aprovação, não aprova, não consigo um cartão, não consigo um nada. É por isso que eu tenho uma aversão às revisionais de juros. Porque eu falo assim, o trabalhador vai lá, entrou com a revisional, fez a revisional, aí depois ele quer comprar um carro, não consegue, ele quer um cartão, ele não consegue. Aí como é que o assalariado comum faz? Aí tem que ficar usando o cartão emprestado da sogra, o cartão emprestado da irmã. Ontem uma moça me mandou mensagem dizendo que perdeu a revisional. Ou seja, que não conseguiu. Aí gastou dinheiro, gastou um monte de coisa. Eu nem entrei nessa leva. Eu nem entrei pra falar mal das revisionais. Porque a minha parada não é falar mal. A minha parada é dizer, tem um caminho aqui que é mais simples. É mais trabalhoso. Inclusive. Não é fácil, não. Ontem alguém falou bem assim, mas isso não é fácil. Eu falei assim, tem algum lugar que eu falo que é fácil?
Eu falo que pode ser simples, porque quando você aprende, fica simples. Bom, é isso, né? A gente chora e ri, porque no fundo eu tenho muito carinho, muita alegria, muita felicidade de poder estar aqui e compartilhar um pouco do meu conhecimento sobre esse assunto. E eu já falei uma vez pra Gabriela, que é uma advogada que eu adoro, que eu tenho um carinho imenso por ela, uma parceira, literalmente falando, já me ensinou muito nessa vida. E eu falo pra ela assim, eu falo, Gabi, se algum dia você vê algum vídeo meu falando mal de advogado, me fala que eu vou tirar do ar, viu? Porque eu já tive uma época que eu tinha uma birra com advogado, que eu falava assim, advogado só quer arrancar dinheiro de endividado, não precisa de nada disso. E a gente vai amadurecendo e vai entendendo que existem os bons e os maus profissionais. E hoje eu tenho a alegria de dizer que eu conheço ótimos advogados e que eles são entusiastas da educação para o devedor. Inclusive, tenho referências, né, de pessoas que ensinam a defesa do devedor, que ensinam a defesa, inclusive, fora da justiça, que é a negociação, que é tudo que eu trago aqui para vocês, que, não tem a necessidade. Para quem quer pagar um advogado, cara, tem um profissional lá e eles são perfeitos, mas existe a via que você pode aprender. Então, eu não tô do lado ou contra ninguém. Eu tô dizendo aqui que eu desenvolvi um caminho para o leigo aprender a fazer, porque eu acredito que isso é dar autoestima para a pessoa, é dar poder para a pessoa, porque uma vez que você sai desse problema com as suas próprias pernas, eu sempre falo que você não volta com facilidade, a vida anda. E algo que eu tenho muita alegria é ter aprendido tudo isso, é ter apanhado o que eu apanhei para aprender o que aprendi e poder ter deixado esse legado. Hoje eu sei que se eu morrer hoje, pelo menos alguma coisa que presta eu fiz nessa vida. Alguma coisa eu ensinei pra alguém. Alguma coisa eu falei, tem aí, tá à sua disposição. O nosso país é meio bagunçado, mas tem regra, tem lei, tá aí pra você ir atrás. Agora é ir atrás. Muito obrigada. Tchau, tchau.